gente vai conversar com o Adailson Silva, que é psicólogo, psicanalista e que está lançando um livro que eu vou mostrar para o pessoal de casa agora, Paradigmas da Loucura, uma breve excursão histórico-literária. Bem-vindo, muito obrigada pela presença aqui no nosso Tarde Livre. Eu que agradeço, Carla, é um prazer estar no seu programa, né? Sou seu fã. Obrigada. Vez por outra, quando o tempo me permite, eu assisto seu programa. E é uma satisfação enorme estar aqui apresentando para o seu público, que é enorme também, né? Muito grande, o que traz no bojo desse livro, né? Sobre uma temática que envolve muito preconceito, muita discriminação. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre a loucura, né? Ela é muito cheia de mitos, né? E mal interpretada às vezes. Tudo vocês dizem, fulano é louco, fulano é doido e tal. Não é bem assim, né? Quando é que você realmente dá o diagnóstico de que uma pessoa tem realmente, não seria loucura, é distúrbio que vocês chamam também? O popular hoje, que é loucura? Hoje na contemporaneidade a gente tem várias outras formas de loucura, né? O livro, por ser uma incursão, eu vou do mítico religioso na Grécia até Matrix. Então eu faço uma viagem em dois grandes oceanos, que eu chamo a história e a literatura. E eu tento, na verdade, quebrar paradigmas, né? Quebrar o paradigma de que a loucura é algo estagnador, de que o louco é aquele que não pode mais nada, né? Quando me pergunta, por exemplo, o que eu acho, e essa pergunta sempre é feita dos hospitais psiquiátricos no Brasil, eu sempre costumo dizer que eles são depósitos de pessoas que não vivem. Que a família quer se livrar, né, daquele problema. E o próprio Estado, né? E o próprio Estado, porque se você acreditar que vida é a simples preservação dos impulsos vitais, aí a gente pode dizer que tem vidas ali. Mas pensar a vida em um sentido mais amplo, eles estão ali só vegetando, né? Tinha durante um período da história, quem era contra as regras também era chamado de louco, não, né? Me perdoe assim, não foi no período da Idade Média, onde os loucos foram lançados na fogueira, e eu falo isso no segundo paradigma chamado possessão demonismo, né? No primeiro paradigma você tinha a loucura como algo vindo dos deuses, então ela era mítico religioso, poderia ser um prêmio, né? O próprio Platão vai dizer que a sabedoria vem da loucura. Então era um prêmio. No segundo paradigma, a igreja arroga-se o direito de, abre aspas, cura, e vai dizer que o louco é um endemoniado. Surge Pinel... como é que chama? Tá possuído, né? Tá possuído, exatamente. Até tá. hoje ainda predomina alguma coisa desse sentido, né? De exorcizar o louco, etc, né? O terceiro paradigma surge quando Felipe Pinel escreve o Tratado Filosófico sobre a alienação mental e a loucura, e aí a coisa passa a ser mais orgânica, né? Da afecção cerebral, né? E aí surgem as chamadas ciências psi, a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, todas surgem nesse período, precisamente século XIX. E a loucura genética? Você tem um parente que tem algum distúrbio mental, você vai predisposições, né? Existem predisposições genéticas que a gente não pode negar, né? Para dois tipos de psicoses, especificamente. A esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar, bipolaridade. O que é a esquizofrenia, que a gente ouve falar muito, né? E ninguém, às vezes, quem não tem uma pessoa na família não entende o que é. A esquizofrenia é um enigma, é uma caixa preta ainda para a psiquiatria, para a neurociência, né? Porque já se sabe algumas coisas, mas não se sabe as causas. A única causa que se sabe é que há uma predisposição muito grande para quem tem casos na família, a hereditariedade. Agora, o termo esquizofrenia, ele significa mente partida, mente fendida, por isso frenia, de fenda, né? É uma pessoa um doente que não tem, digamos assim, uma perfeita simbiose com a realidade. Ele não percebe a realidade tal qual ela se apresenta para ele. Mas tem gente que durante muito tempo da sua vida se comporta de maneira dita normal e de repente quebra isso? Claro, porque uma coisa é a gente entender a esquizofrenia enquanto psicose, né? Porque a esquizofrenia é uma psicose. Existem alguns tipos de psicose. A esquizofrenia é uma psicose crassa, né? Nós que arrogamos o direito de nos chamarmos de normais, à luz da psicanálise somos os grandes os neuróticos, né? A gente é neurótico? Todos nós, E que bom que sejamos. O que
E que bom que sejamos, porque para psicanálise só há 3 classes, 3 estruturas psíquicas: o psicótico, o neurótico e o perverso. O quadro do perverso, você tem aí as perversões sexuais, tem as psicopatias. Então é melhor ser neurótico do que ser... Mas o que é ser neurótico? Ser neurótico é ser o normal, né? Então eu posso chamar uma pessoa de neurótica, eu não tô... Não tá agredindo. Ela pensa que você tá agredindo, mas você não está agredindo. Pelo assim, contrário, né? Na faculdade a gente faz algumas cadeiras de psicologia, né? Uhum. E eu lembro que a professora começava, é isso, é aquilo outro. Aí ficava todo mundo assim, mas às vezes eu me comporto daquele jeito. Mas tem vezes que eu também sou daquele jeito. Aí disse, o normal é você ser um pouquinho de cada. Exato. Não só um, né? Você foi perfeita. Certa feita eu perguntei a um professor, disse, professor, se você deu DCM-4 e a CID-10, né, que é o que estabelece como os parâmetros, lá estão os sintomas para enquadrar em qual tipo de patologia, doença, né? Psicopatologia, você se percebe em todas elas. Aí ele disse, isso é o normal. O normal é o que está em todas. Você ser normal é ter um pouquinho de cada, né? Você ter só um é que é o problema, né? Aí tá o problema. E me fala uma coisa, hoje, né, a gente já passou por loucos na fogueira, eletrochoque, hoje... Malaroterapia. O que é isso? Esse eu não tinha ouvido falar. Pra você ter uma ideia, o hospital... Malaroterapia. Malaroterapia. O hospital psiquiátrico mais antigo em funcionamento no Brasil é o Hospital São Vicente de Paula, aqui na Parangaba. É o mais antigo. É o mais antigo do Brasil? Em funcionamento é ele. Ah, tá. Tá certo? Não é o que foi Porque antes dele era o Dom Pedro II, onde teve internado o Lima Barreto, que eu coloco no livro. Mas como foi desativado, ele é o mais antigo em funcionamento no Brasil. Naquela época, na época da Fortaleza de Belo Époque, né, depois da Grande Seca de 1877, a elite dominante, né, a francesada, que achavam que os pedintes, os variolosos, os retirantes da seca enfeiavam o centro de Fortaleza e imploravam, né, os governantes que limpassem, que fizessem uma eugenia do centro de Fortaleza. E aí foi criado o Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paula e à época foram colocados 3.000 pessoas. Nossa Senhora, hoje ou seja, a capacidade... quem estava pedindo, quem era mendigo, foi considerado louco. Quem fugia à margem, né? Era um marginal, era um louco, foi colocado lá. E, por exemplo, como ainda, se hoje a esquizofrenia... Isso é a malaroterapia era um tipo de terapia adotada lá para aqueles pacientes agressivos, pacientes esquizofrênicos e pacientes bipolares na fase maníaca, né? Eles são agressivos, a agressividade é um sintoma patognomônico típico dessas patologias, psicopatologias. Quando eles chegavam agressivos, tinha uma pessoa que tinha malária, eles tiravam tiravam como se fosse uma seringa, colocavam a malária na pessoa, a pessoa tinha convulsão e aí, tendo aquela convulsão, a pessoa parava com a agressividade. Gente, você infectar uma pessoa com malária para acalmar. Malarioterapia. Inclusive, quando tinha um tronco, que era a pessoa que tinha, quando esse ficava bom, ele passava para outro. Credo! Isso para falar algumas aberrações. Eletrochoque, né? E hoje parece que tá voltando, né? O eletrochoque. Agora eletroconvulsoterapia, né? Que é o nome correto, né? E interessante você falar... E agora tá voltando. Tá voltando e interessante. O único hospital aqui em Fortaleza que aplica eletrochoque, eu vou me reservar o direito de dizer o nome, mas é da elite. São os ricos que estão tomando eletrochoque. E funciona? A psiquiatria, veja bem, a psiquiatria entende... Porque era muito condenado, né? Você dá eletrochoque numa pessoa... É porque é o seguinte, a psiquiatria entende que para as depressões catatônicas, aquelas em que for o doente, que eu chamo sofrente, né? Ele foi resistente a qualquer outro tipo, inclusive a psicofarmacologia, só a eletroconvulsoterapia pode resolver. Deixa eu vou traduzir pro pessoal de casa. Todo doente que já, ou como você disse, sofrente, né? Que já passou por todo tipo de tratamento com medicamento e não conseguiu, né, entrar de novo na dita normalidade, vai tomar eletrochoque. A psiquiatria, alguns psiquiatras defendem que a eletroconvulsoterapia, certo? É o único instrumento, depois de todos esses, que pode trazer ele à normalidade. O que ela faz? Ela apaga a memória da pessoa? Não, há uma descarga elétrica que tem que ser milimetricamente calculada, tá certo? E ela faz com que... Mas a pessoa toma uma anestesia, um anestésico, uma coisa, ou ela toma... Não, toma anestésico. Ela não sente que tá tomando um choque, não, né? Não. Nem ela sabe. Não. Ela não sabe. Ela não sabe. Tô passada agora com ela. E agora você falou da história da depressão. Depressão, síndrome do pânico, estresse, essas
síndromes, né? Essas doenças que estão afetando a população hoje em dia na modernidade, podem ser considerados um tipo de loucura? Um tipo não. Eu falo sobre todas elas no livro e eu entendo o seguinte, que é baseado na fonte da psicanálise, que são doenças da modernidade que existem, a gente não pode negar. Agora, existe muita especulação, certo? Por conta da indústria psicofarmacológica para vender remédio, né? Hoje em dia as pessoas não podem ter tristeza, a pessoa não pode ter angústia, acaba um relacionamento, a pessoa quer logo uma solução rápida. E um Lexotan, um diazepam... Não fala o nome de medicamento, não. Medicamento, né? Pronto, seja ele qual for. Mas bem que todo mundo sabe, às vezes compra até... porque são os mais vendidos. Qualquer benzodiazepínico. Pronto. Né? Você vai cortar, né? Não, vai do jeito que qualquer benzodiazepínico dá uma sensação de que a coisa foi resolvida. A minha dor ela vai ser atenuada. Só que as causas dessas dores não são atingidas. E aí você vai voltar a ter uma nova crise. E aí a gente tem hoje a indústria psicofarmacológica no mundo, pra você ter uma ideia, é a terceira que mais fatura. Porque eles se tornam dependentes desses medicamentos. Ano passado foi 350 bilhões de dólares em arrecadação. E crises existenciais levam a loucura? Pronto, você tocou num assunto muito importante. Crises existenciais hoje na sociedade ditada por esses regimes, por essa regência capitalista, né, por essa história do consumo. Por exemplo, uma grande loucura hoje é não estar inserido no mercado de consumo, né? Gera angústia você não ter aqueles signos do capitalismo. O que é uma crise existencial? Uma crise existencial é aquela crise dita normal, em que a pessoa se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem a minha vida, né? E é interessante a gente observar e beber na fonte de Guimarães Rosa, no Grandes Sertões Veredas, daí o nome Grandes Sertões Veredas, em que ele diz, Reobaldo diz o tempo todo, viver é perigoso. O tempo todo ele está dizendo isso, mas ele dá uma receita. Ele diz, o sentido da vida não está nem na travessia, nem na chegada, mas está no caminho, né? Está no caminho, tá entendendo? Então, eu digo no livro que a vida não tem sentido a priorístico, como querem nos colocar. A vida tem sentidos, e esses sentidos somos nós que damos a ela. Acabou um casamento, você dá um sentido outro à sua existência. Perdeu um emprego, você dá um sentido outro à sua existência. Até porque, para os fenomenologistas, que é uma abordagem psicológica, adoecer é parar, é estagnar. Para o próprio Hegel, a loucura ontológica própria do ser. A gente não pode parar. Parar é adoecer. A gente tem que dar a vida eu lembrei da minha amiga Lupe do iLib, que ela diz num CD dela, que é igual a bicicleta, se parar cai. Se parar cai. Daí você lança o livro quando? Bom, nós estamos aqui muito à vontade, muito espontâneo, né? O livro foi lançado dia 14 na Academia. Foi lançado na Academia Cearense de Letras, com a participação do violonista, meu amigo e meu conterrâneo Manassés de Souza, apresentação do Nonato Albuquerque, né? Foi uma festa linda, fiquei muito maravilhado, e presidida pelo Dr. José Augusto Bezerra, mas haverá um novo lançamento em Maranguape, por ocasião do aniversário do Chico Anísio, né? Agora, a 1º de abril, né? 12 de abril. 12 de abril. Tá bom. Olha, quem quiser entrar em contato com o Odailson para adquirir o livro, né? Já que passou o lançamento, até a festa do segundo lançamento, como é que faz para entrar em contato contigo? O livro está à venda na Saraiva, do Iguatemi, e na Siciliano do Del Passeio, né? Mas muita gente tem me procurado, assim, quer comprar a mim diretamente porque quer a dedicatória do autor, então né? Tá certo. Aí eu me coloco à vontade, 8541-0661, né? 8541-0661 ou 8718-5400. Valeu, obrigada, Odailson. Adorei a nossa conversa aqui, foi muito esclarecedora. Vou rapidinho pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais dicas para você no Tarde Livre. Até já.